palavra, na sua Bíblia hoje, a palavra de Deus, para que vocês sejam esclarecidos. Não só isso, mas também serem fortalecidos, buscando esclarecimento, mas também fortalecimento espiritual para os ataques do maligno que sobrevêm sobre todo filho de Deus a todo momento. Não é uma vez ou outra, não. A todo momento nós somos atacados, a palavra de Deus também é atingida, e dessa maneira nós temos respaldo para defender a palavra de Deus, defender o falar bíblico hoje verdadeiro, que é por meio das escrituras, não por meio daquilo que nós pensamos, nem porque achamos, que saiamos dos nossos achismos, e podemos hoje compartilhar mediante a verdade bíblica, lendo a palavra junto conosco nesta manhã. Amém. Então o texto diz aqui de 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17, que toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então o versículo 16 começa falando, irmão Diego, que toda a Escritura, sim, ela é inspirada por Deus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino. Então, essa questão do ensino, ela é crucial, não é? Porque quando o Senhor Jesus, lá em Mateus 28, ele ordena aos discípulos para irem e fazerem discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele também orienta a ensiná-los a guardar todas as coisas que ele tinha ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então, essa questão do ensino, ela é crucial, é importantíssima, para que o discípulo possa ser dia a dia ensinado pelo Senhor, né? A palavra discípulo significa aluno, né? E o aluno deve aprender do mestre, que é Cristo. E como é que a gente vai aprender de Cristo? Na sua palavra, naquilo que ele instruiu, orientou, ensinou. Então, o chamado é para isso. É para todos serem edificados, instruídos pela palavra de Deus, porque ela é útil para o ensino, e não só para o ensino, mas também para a correção, para corrigir aquilo que não está no padrão, para educar na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito, perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Então, toda a Escritura, ela foi preparada para ensinar os discípulos, né, para fazerem a boa obra do Senhor na terra, né? Que é Ele quem faz por meio do seu povo, mas o povo precisa estar instruído pelo Mestre para que possa fazer a vontade de Deus e fazer a obra de Deus nesta terra. Então toda a Escritura, não é parte da Escritura, ela é inspirada por Deus, né? E é útil para ensinar, para corrigir, para educar na justiça. E tem outra passagem e Paulo fala que tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino foi escrito, a fim de que pela paciência e pela consolação das Escrituras tenhamos esperança. Amém. Então veja que tudo gira em torno, no mundo espiritual e no reino de Deus, pelas Escrituras. Amém. Então a ênfase principal que nós queremos dar para você que está conosco, que está ouvindo o programa Na Tua Palavra é a verdade, é que a Escritura, toda a Escritura de Gênesis a Apocalipse, ela é a palavra inspirada por Deus, é a palavra de Deus. Você pode crer, você pode confiar que ela é de fato a palavra de Deus. E por que nós estamos falando isso? Enfatizando essa verdade com respeito à verdade das Escrituras. Porque existem muitos falsos ensinos, muitos falsos profetas que têm saído pelo mundo afora, como a própria palavra já advertia, que tem o objetivo de tirar a credibilidade das Escrituras. Sim, é verdade. Tem o objetivo de levar as pessoas a duvidarem das Escrituras, de não crerem, de não seguirem.
quem é o principal interessado em colocar dúvida naquilo que Deus falou? Nós sabemos que só existe um interessado, que é o diabo. Então, todo falar que vem tirar a credibilidade ou tentar descredibilizar as Escrituras ou colocar dúvida nas Escrituras, nós sabemos qual é a fonte. Verdade. A fonte é o inimigo das nossas almas, que tem por interesse levar-nos a não crer nas Escrituras Sagradas. Então, por isso que Paulo, escrevendo a Timóteo, e quando Paulo escreve, essa é a última carta que ele escreveu, ele estava alertando, inclusive a igreja em Éfeso, devido aos falsos ensinos que tinha. Se você for ler essa carta por inteiro, você vai ver que ele tinha uma preocupação de preparar Timóteo, de preparar a igreja para identificar os falsos ensinos. E também naquele tempo já tinham pessoas querendo tirar a credibilidade das Escrituras. Por isso que ele vai dizer: toda a Escritura é inspirada por Deus. Creia, confie. Então é importante hoje, muito mais de 2000 anos depois, nós estarmos ainda, como o apóstolo Paulo, nos nossos dias, dando essa ênfase, reforçando o que está escrito na palavra de Deus, para que você que está conosco, para você que é um filho de Deus, para você que quer buscar a Deus, quer conhecer a Deus pela sua palavra, não tenha dúvida nenhuma de que você está contatando ali a carta de amor que Deus mandou que fosse escrita para o seu povo. Por isso que Paulo fala o que ele falou aqui, escrevendo a Timóteo. Queremos ver também um outro texto, que é de 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 21. Agora o apóstolo Pedro falando. Vamos ler o versículo 20 e 21, né? Amém. 20 e 21. Amém. De 2 Pedro você pode acompanhar conosco. Sabendo, primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura vem de particular elucidação ou interpretação, né? Porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Amém. Então, nenhuma profecia da Escritura foi dada por vontade humana, né? No sentido de dizer, eu acho que é assim, eu penso que é assado. Não. Tudo quanto outrora foi escrito por inspiração do Espírito Santo. Amém. Esses homens que foram separados por Deus, a palavra santo significa separado, esses homens santos ou separados para a obra e para o reino, eles foram inspirados e movidos pelo Espírito Santo. Não foi vontade humana, não foi achismo, não foi o que eu penso, o que eu acho, não. Foi direção, inspiração e movidos pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Amém. O texto começa falando, né, o versículo 20, sabendo primeiramente isto, né? Amém. O quê? Que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação ou Sim. interpretação. Não foi alguém que decidiu escrever, Sim. ou que achou que deveria escrever, ou que veio à sua mente. Não. É isso que o apóstolo Pedro está dizendo. Que as Escrituras não é uma interpretação pessoal de alguém. Até porque, irmão Dier, Sim. irmão Cildênio, irmão Arquimedes, se fosse assim, ia ter uma grande confusão. Porque esses homens que escreveram, eles viveram em épocas diferentes, Sim. culturas diferentes, não é? É verdade. Então, assim, então, se fosse da mente humana, então ia ter uma grande confusão, cada um escrevendo a sua interpretação. É verdade. Mas fica provado pela própria Bíblia, pelas próprias Escrituras, que o autor é apenas um. O Espírito. Porque as ideias, elas convergem, elas se harmonizam. Sim. Elas estão em harmonia, elas se completam, elas não se contradizem. Por quê? Porque é uma só ideia, é um só autor, que é Deus. É verdade. Então Pedro está falando isso, que não foi uma interpretação pessoal. Mas alguns podem dizer, mas esse livro foi escrito por homens. Sim. Aí Pedro está dizendo isso também. Sim.
E eu até pergunto para quem tem esse questionamento, irmão Cleudênio. Sim. Você conhece algum livro que não foi escrito por homem? Eu, de fato, não conheço. Eu não, acredito que não existe nenhum livro que não tenha sido escrito por um homem. Todo livro foi escrito por um homem, sim. É verdade. Mas você deixa de acreditar num livro porque ele foi escrito por homem? Por exemplo, um livro que fala sobre ciência, sobre geografia, sobre história. Você vai para a escola e você aprende aqueles livros lá. O homem escreveu. Então não é o fato do homem ter escrito que tira a credibilidade de um livro. Porque todos os livros foram escritos de fato por homens. A diferença, esse texto aqui vai dizer, agora nesse versículo, irmãos, diz: porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens separados. Esses homens que foram usados por Deus, foram homens que Deus separou para ele. Com esse, inclusive, com esse objetivo. Com esse objetivo de que esses homens fossem usados por Deus, usados pelo Espírito Santo, para poder colocar no papel aquilo que Deus queria que fosse colocado. É isso que está dizendo. Amém. Porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram não da parte de si, mas da parte de Deus, movidos. Observem essas palavras. Primeiro, da parte de Deus, diz esse texto. Depois, movidos pelo Espírito Santo. Então nós temos Deus dispensando ali o que ele deseja da parte dele, vindo dele. E esses homens movidos, conduzidos, guiados, direcionados, iluminados pelo Espírito Santo. Foi assim que esses livros foram escritos, e é por isso que eles não se contradizem. É por isso que eles têm a mesma ideia, têm o mesmo objetivo. Nós falamos no programa anterior que o tema central das Escrituras é Cristo, de Gênesis a Apocalipse. Como é que se consegue fazer um livro dessa forma, a não ser por meio do poder de Deus? Então isso prova que as Escrituras, ela é a palavra de Deus, e você pode confiar, você pode ir a ela, meditar nela, pode orar a palavra, pode crer no que está escrito, nas promessas que Deus fez, porque foi Ele que fez e Ele cumpre as suas promessas. Então é muito precioso esse texto, irmãos. É verdade. E a afirmação que se faz nessa manhã é uma afirmação muito forte, mas com base nas Escrituras. Por quê? Porque diz toda a Escritura. Essa é a afirmação que estamos fazendo nessa manhã. Amém. E tendo a confirmação do Espírito Santo por meio das Escrituras. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Significa que a Bíblia, como um todo, foi guiada por Deus em sua escrita, apesar de ter sido escrita por homens. Mas Deus foi quem guiou esses homens para que essas palavras fossem escritas. Por isso que ela é digna de toda aceitação. Não temos dúvida de que foi Deus quem inspirou esses homens, por meio do Espírito Santo, a escrever tais palavras e trazer essas verdades para nós. Amém. E nos nossos dias, isso é de suma importância, irmãos, e ouvintes que nos acompanham pela Rádio Pirauá FM. Essa questão é muito prática, muito prática. Por isso que hoje nós encorajamos sempre, não só hoje, mas sempre, aos nossos ouvintes, a estar abrindo a sua Bíblia, contatando a sua Bíblia, seja ela física ou no seu smartphone, que seja, mas que você vejam, testifiquem essas verdades que estão sendo faladas. Porque diz, porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram, inspirados pelo Espírito Santo. Eles não falaram por eles mesmos. Como Francisco citou, tem vários livros que hoje foi homens que escreveram, né? Livro de algumas matérias escolares, como geografia, ciência, qualquer outra matéria dessa, mas na verdade eles falaram da parte deles. Eles falaram mediante aquilo que eles foram capacitados, daquilo que eles estudaram. Mas as Escrituras é um livro diferente. Por isso que hoje nós podemos ter total confiança e podemos afirmar com toda certeza que é a verdade de Deus para nós e para todos os nossos ouvintes. E é necessário se ressaltar que isso ficou registrado justamente porque naquele período lá eles já estavam, digamos assim, o caminho já estava sendo atacado por falsos ensinos, né? É verdade. Por falsos mestres, falsos profetas. E foi necessário o Espírito Santo inspirar eles para fazer essa afirmação. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4,
o apóstolo Paulo também tem este zelo, né, de instruir a Timóteo no tocante à sã doutrina, que é a palavra de Deus, a verdade, né? É verdade. Aqui em 2 Timóteo, ele diz aqui no capítulo 4, né? Diz: conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos, pela sua manifestação e pelo seu reino. Prega a palavra. Então veja que o apóstolo Paulo já tinha essa preocupação também em instruir a Timóteo para pregar a palavra. É verdade. E o programa tem esse intuito, de pregar a palavra, né? E de levar as pessoas a contatar a palavra. E aí ele continua dizendo: insta, quer seja oportuno, quer não seja, corrige, repreende, exorta, com toda a longanimidade e ensinamento, ou doutrina, né? Pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, né? Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentido coceiro nos ouvidos. E se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Está vendo aí? E ele já alertava para isso, e nos dias de hoje não é diferente, né? Muitos não querem e não suportam a sã doutrina, ou seja, a verdade, a palavra de Deus pura, porque eles se cercam de mestres segundo as suas próprias cobiças, né? Cada um tem um entendimento, um pensamento. Muitos desses entendimentos e pensamentos fora daquilo que está escrito, né? E ele diz: se entregarão às fábulas, né? Fábula é coisa que não é verdade, né? É uma coisa fictícia. É a história da carochinha. A história de Trancoso, como a gente dizia antigamente, né? Tu, porém, ser sóbrio em todas as coisas, suporta as aflições, faz o trabalho de um evangelista, cumpre cabalmente o teu ministério. Então essa era a instrução dada pelo apóstolo Paulo ao jovem Timóteo, né? Que era um irmão que servia ao Senhor e exerceu o presbitério, né? E aí Paulo estava instruindo a ele como sendo jovem ali no começo, e alertando para os tempos difíceis, né? Daqueles que não se recusariam a dar ouvidos à verdade e se entregariam às fábulas, né? Interessante que esse versículo, amado, sim, para te interromper, é o versículo 2 que diz: prega a palavra, insta. Sim. O apóstolo estava encorajando a Timóteo aqui exatamente a ele insistir, né? Essa palavra insta significa insistir. Estava dizendo a Timóteo aqui: seja insistente em pregar essa palavra, quer seja oportuno ou quer não. Toda situação. Em toda situação, insista. Quer queira, quer não, né? Significa insistir, solicitar, seja solicitante às pessoas ouvirem você, a serem corrigidas, repreendidas. Exortar essas pessoas é importante, Timóteo, para que essas pessoas aprendam sobre essas verdades. Porque é necessário entender que o Senhor Jesus, ele estabeleceu o seu reino, né? Seu reino que é eterno. E dentro do seu reino, naquilo que ele estabeleceu para o seu povo, né? Ele dá as orientações dentro da sua palavra. Então o povo de Deus precisa ser instruído pelo Espírito Santo, que é a palavra, né? Foi o Espírito que instruiu a palavra, né? E aí, andando pela palavra, vai estar fazendo a vontade de Deus. Amém. Amém. É verdade. E agora, se eu procuro fazer ou ensinar muitas vezes e agir fora da palavra, fica complicado, né? Porque é aquilo que o Senhor não estabeleceu. É necessário se entender isso. A importância de se buscar a palavra de Deus, a importância de dar crédito à palavra de Deus, é justamente para isso, para que possa andar e fazer a vontade de Deus aqui na terra. E o que Paulo está falando para Timóteo aqui, principalmente, é que Timóteo ele tem essa responsabilidade. Sim. Timóteo era alguém que estava à frente da igreja, cuidando da igreja em Sim. Éfeso, e a exortação e o encorajamento do apóstolo Paulo para ele é para que ele pregue a palavra, que é um problema sério dos nossos dias. Os nossos dias, nós temos uma escassez da palavra de Deus ser pregada.
Mas a gente não vê todo o tempo na internet, não vê em todo vídeo, muita gente fazendo vídeo a respeito da palavra de Deus. Eu estou falando da palavra como ela é, da pura palavra de Deus, da palavra que é pregada nos púlpitos. Essa palavra tem sido reduzida, tem sido colocada em segundo plano, tem sido cada vez mais colocada de lado. Em muitos e muitos lugares, não podemos dizer em todos, mas em muitos lugares, a palavra de Deus tem sido apenas um acessório que fica para ser usado no final de uma celebração, de um culto, de uma reunião cristã. Quando era para ser o contrário, a palavra de Deus era para assumir, era para tomar o espaço maior de tempo, o espaço central, o tempo mais importante. Ou seja, num culto de 2 horas, era para ter maior parte do tempo dedicados à palavra de Deus. Por quê? Porque essa palavra é que vai instruir. Como nós já vimos aqui no capítulo 3. Vai ensinar, vai corrigir. Por que existe tanto problema na cristandade dos nossos dias? É a ausência, meus amados, da palavra de Deus, do ensino da palavra de Deus, da orientação. As pessoas já não têm essa busca, essa satisfação em aprender as Escrituras. E nem temor, né? Exatamente, porque não conhecem. Então essa responsabilidade está sobre quem? Sobre aqueles que ensinam, sobre os líderes, né? Os mestres que estão ali para ensinar, para conduzir a igreja, para orientar. Então isso que Paulo fala é um puxão de orelha, principalmente naqueles que têm dado por Deus a função de orientar a igreja, ensinar a igreja, né? E irmão, no lugar da palavra, muitas vezes se coloca aquilo que Paulo diz aos Colossenses no capítulo 2, né? Colocam mandamentos de homens, não pegue nisso, não toque naquilo, não faça aquilo outro, achando que isso é o que é fazer a vontade de Deus, né? Regras exteriores para serem cumpridas, e muitos desses que ensinam, muitas vezes por dentro não tem nada daquilo. É como diz, eles manda fazer, mas nem com o dedo consegue. Tão fardos pesados que com o dedo não consegue levantar. É verdade. E outra, isso não gera vida dentro das pessoas. Pelo contrário, muitos que cumprem essas regras têm, infelizmente, dentro de si o espírito de estar julgando as pessoas que não estão naquele padrão que é estabelecido, né, por alguns aí, né? Ou pelos sistemas aí. Enfim, aí é um problema isso aí, um problema muito grande. E aqui, na interação aqui na live que eu estou transmitindo aqui, tem a irmã Francinete Albuquerque. E ela está interagindo aqui e nos mandando aqui 2 Crônicas 15:7, que diz assim: mas seja forte e não deixem que as mãos desfaleçam, porque a obra de vocês será recompensada. Amém. Então, glória a Deus. Amém, irmã Francinete. Amém. Deus abençoe a irmã. Louvado seja o Senhor. A obra do Senhor, ela não pode desfalecer, né? Não pode parar, porque é feito por Ele, né? Usando alguns que Ele chama para o trabalho, né? Mas a obra é do Senhor. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Então, a instrução de Deus para o seu povo sempre estar na palavra, né? Por isso que Paulo começa aqui essa segunda carta a Timóteo, capítulo 4, conjuro-te perante Deus e Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Então veja que ele parte, né, apelando mesmo para, não é nem para os homens, é logo para Deus, né? Para Deus, porque é sério, né? É sério. Nós estamos falando aqui da palavra de Deus. Então não é a opinião de alguém, Sim. não estamos falando de um livro de alguém, mas Deus. Por isso nós devemos levar a sério a palavra do Senhor. Meus irmãos, queria só aqui agradecer a audiência de alguns amados irmãos que acredito que estão na audiência do nosso programa. A irmã Edith, o irmão José, o Mateus, a irmã Antônia, né? Ao Romildo, né? Que está sempre ligado. Deus abençoe a sua vida, Romildo. Ao irmão Nildo, ao irmão Edivaldo, ao Ailton, né? O irmão Ailton, a irmã Graça, a irmã Marisete. Que o Senhor abençoe a todos no precioso nome do Senhor Jesus. Estamos às 10 horas e 45 minutos. Queremos falar, que nós não falamos ainda, irmão Deus, sobre as nossas reuniões. Sim. Então já tem várias coisas para ser faladas, mas o tempo é muito curto.
Interessante. Então, as nossas reuniões, elas acontecem aqui em Alagoa Nova todas as quartas e sábados. Quartas e sábados, 19h30 horas. Nas quartas-feiras, essas reuniões acontecem nos lares, Sim. né? E cada semana, geralmente, é numa casa diferente. Se você desejar receber-nos, junto louvarmos ao Senhor, cantarmos ao Senhor ali, orarmos, lermos a palavra de Deus, é só entrar em contato conosco, isso nas quartas-feiras. Nos sábados, essa reunião é fixa, lá na rua Elina Vicente Sem Número, no Parque da Lagoa, que é a casa do irmão Diego. Você é nosso convidado para se fazer presente, com a exceção apenas desse final de semana, e nós não teremos a reunião no sábado, certo? Sim. Mas nas demais semanas, todo sábado, às 19h30 horas. A igreja se reúne na minha casa, né? Amém. A igreja que se reúne na casa de Diego e Luciana. Como era, por exemplo, lá em Coríntios, capítulo Amém. 16, a igreja que se reunia na casa de Priscila e Áquila, né, do casal lá, né? Amém. Na carta aos Romanos também, né? A Sim. igreja que se reunia na casa deles. É, porque a ideia da igreja é um local, né? Mas as escrituras mostram que é a reunião dos santos. Amém. A reunião do povo de Deus pode ser numa garagem, pode ser debaixo de uma árvore, pode ser numa casa, enfim. É verdade. Né? Amém. Nós não temos templo, porque o templo somos nós. O templo foi derrubado no ano 70, né? Pelo imperador Tito Vespasiano. E desde então o templo, não desde então, né? Desde que a nova aliança foi estabelecida, o templo que Deus habita somos nós. Desde o início da nova aliança, É, onde Então, passou a ser o templo do Espírito é Santo. necessário se entender isso, né? Porque há uma confusão muito grande, nos dias de hoje também, em se estar tentando manter viva a antiga aliança, né? Com altar, com templo físico, e não é isso. O Senhor veio estabelecer o seu reino, que é um reino espiritual. Lá em Hebreus 3, versículo 6, a palavra de Deus diz: Cristo, como filho, em sua própria casa, a qual casa somos nós. Somos nós. Em 1 Coríntios 6,19, a palavra de Deus diz: Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, o templo que Deus habita somos nós. Amém. Então, é necessário se esclarecer isso. Amém. Em Atos, capítulo 17, versículo 24, a palavra de Deus diz: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos ou em santuários feitos por mão de homens. Então a gente tem que crer e praticar aquilo que a palavra de Deus nos orienta. Não é o que eu acho, o que eu penso. Então, o nosso intuito é esse, é levar as pessoas à palavra, a refletirem na palavra, a meditar na palavra e procurar alinhar o seu viver pela palavra de Deus. Amém, glória a Deus. Queria lembrar também que nós temos um canal no YouTube, que é o canal Riquezas de Cristo. Você pode pesquisar no YouTube. Nós temos geralmente, semanalmente, nós temos uma live lá todas as terças-feiras. Mas fora isso, nós temos muito conteúdo, mensagens lá para você acessar e ser edificado na palavra do Senhor. E também uma web rádio que fica no ar 24 horas, que é a rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. Você pode pesquisar aí no seu Radiosnet, se você usa o aplicativo Radiosnet para ouvir a programação, as suas rádios, pesquisa lá, Rádio RRC, que é Rádio Riqueza de Cristo, o mesmo nome do nosso canal no YouTube. E aí nós temos a programação que fica 24 horas no ar, com mensagem, com hinos, com meditações, leituras bíblicas. Então, recomendo você a acessar e conhecer. É impressionante como a hora voa, né? Verdade. É impressionante. Nós, nesse assunto da palavra de Deus, nós ainda tínhamos dois aspectos para ser falado. A palavra como alimento, Sim. que até Arquimedes começou citando, Mateus 4:4, além desse Amém. esse É verdade. tema, né? A palavra como o pão, não só de pão viverá o homem. E teríamos também que falar sobre a palavra como a luz, a palavra que é luz para o nosso caminho, baseado no Salmo 119. Meus irmãos, a gente percebe quando começamos a compartilhar a palavra de Deus que vai ser necessário alguns programas para podermos falar mais sobre esse assunto, né? Porque não dá tempo de nós concluirmos assim esse assunto tão amplo, tão precioso, né? É verdade. Então, graças a Deus. Por isso, eu queria só colocar aqui, alguém ia falar do irmão Arquimedes? Só abrindo aqui, irmão. Não, aproveitando o ensejo da palavra de Deus, queria deixar um versículo aqui, amados irmãos, que se encontra em Romanos 10:17.
Amém. afirma que a fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém. Então é importante, amados irmãos, um programa que fale da palavra de Deus verdadeiramente, para que possamos nos encorajar, para que possamos ter Jesus na nossa casa, no nosso trabalho, porque Jesus é digno de honra e de glória. Amém. Então se sintam convidados toda segunda-feira, disponibilize do seu tempo. O irmão Francisco aqui mencionou que passa muito rápido. Seria bom se o programa fosse mais esticado, mas enfim, foi plantada a semente, né? Para a gente é prazeroso, porque, como o irmão aqui de Campina Grande mencionou, nós temos que apregoar essa palavra, né? Nós temos que tributar, porque essa é a palavra verdadeira que leva o ser humano à salvação. Ela Amém. liberta, ela cura. Então, Amém. amados irmãos, nessa manhã eu quero desejar a vocês um dia abençoado, um feriado maravilhoso, e que Deus possa abençoar toda a família e toda a parentela nesta cidade. Amém? Amém. Amém. Vamos ouvir um hino. Aí, na sequência, nós retornamos concluindo E- o programa. Se alguém quiser pedir oração, o número da rádio é o 988-57-6465. 988-57-6465 é o zap da Pirau FM. Verdade. Não, é só. Quando a gente entra na palavra de Deus é rápido. No instante o tempo foi, né? E tem mais, mas segura a gente, né? A recompensa que nós conversamos. E o Senhor vai, né? Vai fluindo. O Espírito vai. Nós dois para fazer o programa é excelente. Três, quatro, pode botar 10 horas aí. Interagindo, né? É verdade. Você vai lembrando, né? Vai. Louvado seja Deus. Nosso Espírito aí, né? É. O Espírito testifica, né? As contas de Deus entre os seus candelabros. É. O Senhor está passeando, né? Todos somos cooperadores. A primazia, né? Amém. Então, é maravilhoso, né? Ter essa oportunidade. Foi. Sim, é verdade. Depois, irmão, Cláudio, para Eliane e Estão fazendo a parte do Geraldo. E Maria, Dona Escuta. Era assim como era. Eu sempre esperando. Dá pra paixão também. Tava pensando. Ela se vai escutar tudo, né? Olha. Entra no ar. Estamos às 10 horas e 53 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Quero mandar aqui o alô, né, para os nossos amados ouvintes. A irmã Eliane, lá no Sítio Geraldo, que está na escuta, né, a esposa do irmão Arquimedes. Que Deus abençoe grandemente todos que estão ouvindo ali na sim, também, né? Todos que estão naquela região ouvindo a nossa programação, muito obrigado. A irmã Guia, a irmã Joilma está lá também no Sítio Geraldo ouvindo a nossa programação. Que Deus abençoe A irmã Luciana. grandemente, a irmã Luciana. Graças a Deus pela audiência dos amados irmãos e irmãs. Só mais uma vez, lembrando, meus amados, as nossas reuniões todas as quartas-feiras, 19h30, você pode entrar em contato conosco se desejar uma reunião na sua casa. Inclusive, se você deseja fazer um curso bíblico, aprender mais das Escrituras, aprender da Bíblia, nos procure, entre em contato conosco, que nós com muita alegria vamos estar indo até você para ensinar, para compartilhar da palavra, para instruir nas Escrituras, porque eu sei que tem muitas pessoas, irmão Diego, que até desejam aprender mais da palavra, mas não sentem que tem essa oportunidade. Verdade. Alguns têm dificuldade de se achegar, de ir para um templo, ir para algum lugar. Nós podemos ir até você, ensinar a palavra do Senhor, instruir na palavra do Senhor, aprender junto com você também, porque nós estamos todo o tempo, nós estamos aprendendo. Amém, é verdade. Então isso é maravilhoso. Graças a Deus pela sua palavra. Hoje não deu tempo nós continuarmos esse tema, mas no próximo programa nós vamos falar da palavra de Deus como alimento. Nosso objetivo era poder falar também hoje, mas hoje só deu para falarmos, irmão Diego, que a palavra de Deus ela é inspirada por Deus.
E nem vimos, né, todos os textos, né, porque é muito rápido, o tempo que passa muito rápido e nós não conseguimos detalhar com mais profundidade esse assunto, mas esperamos que aquilo que nós já falamos com respeito à Bíblia ser inspirada por Deus, você tenha ficado claro, não tenha dúvida nenhuma de que as Escrituras, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então isso é algo maravilhoso que o Senhor nos deu. Você que está nos ouvindo também nas regiões próximas aqui a Lagoa Nova, na zona rural, nas fazendas, no sítio, que Deus abençoe. Alguns estão aí, mesmo sendo feriado, alguns estão, né, trabalhando, alguns abriram seus comércios, outros não estão descansando ou trabalhando. Se você está ouvindo a nossa programação, que Deus abençoe grandemente no nome do Senhor Jesus. Amém. Não sei se o irmão Dia tem mais algo para acrescentar antes de nós concluirmos nosso programa. Agradecer ao Senhor Jesus por esta rica oportunidade, né? Abraçar e saudar a todos os ouvintes do programa Tua Palavra é a Verdade, né? E cada um possa ter todas as segundas esse horário já carimbado, né, na sua vida aí. É o encontro com a Palavra de Deus. Sim. No programa A Tua Palavra é a Verdade. Verdade. Então, é uma satisfação poder contar com a audiência de todos vocês, né? Que o Senhor Jesus abençoe a todos e abra o entendimento de todos, ilumine-os com a sua palavra, né? E continue dando crédito, não a nós, mas a palavra de Deus que nós proclamamos aqui no programa, né? Amém. Nós de nós mesmos não temos nada a apresentar, né? Mas o Senhor, por meio da sua palavra, Ele tem tudo a apresentar, porque Ele é tudo e em todos. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, aquele que é, que era, que há de vir, o Todo-Poderoso. Ele é tudo, Ele é maravilhoso, Ele é soberano. Amém. Irmão Prudênio. Amém. Saudar mais uma vez aos amados ouvintes, com a graça e a paz de Cristo, que nesse dia de feriado, né? E como o irmão mencionou, muitos estão em seus comércios, muitos estão em seus trabalhos, estão executando as suas atividades, mas que o Senhor esteja presente em todas as suas atividades. E não deixando de lembrar dos amados irmãos em Campina Grande, né, que nos acompanham pelas ondas da Rádio Viral FM, aqui no programa Tua Palavra é a Verdade, que mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de trazer a palavra de Deus para você e também, junto com os amados que estão nos ouvindo, sermos encorajados e alimentados por meio dessas verdades, né? Amém. Agradecer a oportunidade aqui aos amados e o convite que me fizeram, né? Não podia perder de maneira alguma, isso é um privilégio para poucos, Amém. né? Nesse dia de hoje a gente poder dar aquela contribuição e também ser ainda mais alimentado e esclarecido da palavra de Deus. Amém. E junto com os amados aprendemos todos os dias aprendemos juntos. Quando nós nos juntamos para desfrutar da palavra de Deus, nós também somos encorajados. Verdade. Nós também somos alimentados. E também somos inspirados a falar para você e que a palavra de Deus toque em seus corações nesse dia abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Lembrou bem os irmãos lá de Campina Grande que escutam, né, pela internet, a irmã Ceissa, né? Amém, irmão é Jair, né, a irmã Laniene, Silvestre, que certamente está ligados aí na nossa programação. O irmão Nilvon, irmã Zé, irmã Renata. Amém, é O verdade. Senhor abençoe a todos no nome de Jesus. Tanto que eles ficam lá mandando o link da rádio pelos grupos para poder as pessoas, né, que não conhecem ouvir a nossa aqui, programação. Na programação também aqui na live, a irmã Graça também. Irmã Graça, Deus abençoe a E irmã eu creio Graça. que pela frequência 87.9 a irmã Antônia, né? Amém. Que ela gosta de ouvir pelo radinho, né? Glória a Deus. Aproveitar também a oportunidade, irmãos, para agradecer pela presença dos amados ontem, né, na minha residência. Ontem desfrutamos mais uma ceia, né, da mesa do Senhor. Amém. Foi uma satisfação imensa, não só receber os amados de Campina Grande, né, das adjacências dos bairros mais próximos, mas do irmão Francisco, que se deslocou Amém. aqui de Lagoa Nova, de Lagoa de Roça, para lá visitar a gente e conosco compartilhar desse momento maravilhoso, né, diante do Senhor. Amém. Amém. Louvamos mais uma vez da sua graça, da sua misericórdia, e ontem celebramos mais uma vez uma mesa do Senhor. Também mandar um abraço aqui para o irmão Jorlan, que logo cedo falou comigo. Que o Senhor abençoe a ele, a recuperação da irmã Karine. Estamos orando sempre pelos amados também, pelas suas enfermidades, assim como o irmão Bia aqui falou, que precisa de oração, entre em contato conosco pelos telefones da rádio e pelos telefones
do irmão Francisco, né, da RCFM, a web, a rádio web do irmão. Amém. Né? E assim o Senhor santifique e abençoe a cada um de nós. Amém. Meus amados, estamos chegando ao final do programa A Tua Palavra é a Verdade e esperamos contar com a sua audiência na próxima segunda-feira. Próxima segunda, 10 horas, encontro com a Palavra de Deus no programa A Tua Palavra é a Verdade. Pai, nós te damos graça, nós te louvamos e te agradecemos. Amém. Porque o Senhor tem nos abençoado e tem nos dado a sua palavra. É verdade. Rogamos pelos nossos ouvintes que o Senhor possa ir de encontro a cada um deles nessa manhã, o abençoando e os guardando na tua presença. Que eles possam conhecer-te verdadeiramente. E aqueles que já te conhecem possam aprofundar o seu relacionamento contigo, para que suas vidas sejam uma manifestação, uma expressão da tua vida, do teu reino nessa terra. Em nome de Jesus oramos. Amém. Glória a Deus. Amém.